Grande, terça-feira, 8 de agosto. Hoje comemora-se o Dia dos Bandeirantes. O programa Opção para a Vida dentro de instantes estará trazendo a conclusão do estudo sobre o cerimonial do Shabat. Esse dia especial para os judeus foi dado por Moisés, foi inserido nos decálogos, porém esse dia era reservado para o povo judeu ou para o povo hebreu, como ainda até hoje o fazem, adorar e prestar culto a Deus. A igreja, estabelecida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde o dia do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, passou a observar nessa nova aliança o primeiro dia da semana. É isso que veremos hoje dentro de instantes. Você ainda ouvirá também o conjunto Embaixadores de Sião, louvando a Deus com um dos seus belíssimos e inspirados hinos. Queremos nesse instante fazer uma oração por você que está conosco. Pai, que nesta manhã o Teu Espírito Santo derrame luz nas mentes e nos corações de todos os nossos internautas telespectadores, a despeito do estudo da Tua Palavra. Abençoe a cada família, cada lar, cada coração e, sobretudo, que nessa oportunidade o Teu Espírito Santo derrame luz em nossas mentes e em nossos corações para que possamos compreender essa mudança da nova aliança do Shabat para o primeiro dia da semana para a Tua Igreja. É o que eu oro e te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o conjunto Embaixadores de Sião. Jesus é a ponte que está sobre o rio de luta, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Jesus dá força ao homem que está sem coragem. Levanta o abatido e ao fraco Ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Só igreja, só igreja. Lindo. Se levas uma cruz, eu te peço que não desanime. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus.
ser firme nesta ponte que ampara os teus pés dessas águas confusas que passam na vida de alguém. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. É a última vez. Forte. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte. Houve mudança de dia. Quando Jesus estabeleceu a sua igreja, houve também mudança de celebração cerimonial quanto ao dia. Não é mais o Shabat como era para Israel, para o judeu, agora é para a igreja que somos nós. Amém, meus irmãos? Agora é para a igreja. E qual é esse dia, pastor? Então nós vamos ver aqui, que eu peço agora a sua máxima atenção, porque eu vou citar muitos textos e você pode até anotar se quiser. Hoje, a cerimônia para a igreja, aliás, existe as ordenanças, batismo e a ceia do Senhor, são as duas únicas ordenanças que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Quanto à cerimônia, o cerimonial de se prestar culto a Deus, não quer dizer que seja apenas um dia da semana, mas assim como para Israel era o Shabat, para a igreja é o primeiro dia da semana. Por que é o primeiro dia da semana? Que no caso é o domingo. Porque vamos ver aqui, irmãos, 10 coisas interessantes. Se você não sabia, vai saber agora. De acordo com a narrativa do Novo Testamento, o Shabat, que era para Israel, agora para a igreja, foi substituído pelo primeiro dia da semana. Nós encontramos nos evangelhos, por exemplo, Jesus frequentava as sinagogas, porque ele era judeu, e os judeus se reuniam no sábado. Então Jesus, como judeu, ele frequentava as sinagogas. Nós vamos ver inclusive várias passagens. Essa passagem que eu vou ler para vocês agora a gente está no Novo Testamento, esqueça agora a lei cerimonial do Shabat para Israel, agora vamos entrar para a igreja. No Evangelho, eu vou ler várias partes dos Evangelhos, mas principalmente no Evangelho de Lucas e depois de João, principalmente. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 6, aliás, versículo 16, Lucas 4, 16. Jesus tinha saído do deserto, tinha sido tentado e entrou em Nazaré, numa sinagoga. E nessa hora que ele entrou na sinagoga, era um dia de sábado. Vamos ler? Capítulo 4 de Lucas, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, ensinou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele diz: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Era numa sinagoga que Jesus estava, era num Shabat. Como judeu ele estava ali, está dizendo: olhe,
eu sou o cumprimento de tudo aquilo que a lei e que os profetas vaticinaram a meu respeito. Eu sou o cumprimento disso aí tudinho. Hoje cumpriu-se a Escritura. Ele estava já mostrando de quem se tratava, para aqueles que tinham toda aquela liturgia do Velho Testamento. Então começa por aí. Ele estava começando a desconstruir, se é que a gente pode dizer, né? A mostrar a transição do Velho para o Novo Testamento. Então, após a tentação, o primeiro lugar que Jesus fez foi ir na sinagoga. Depois, ele sendo ridicularizado pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos escribas, porque ele curava dia de sábado, porque ele dava vista aos cegos, porque ele levantava paralítico no sábado, foi advertido pelos fariseus dizendo: olha, este aí é filho, não merece não merece nossa credibilidade, não merece nossa atenção, não merece nossa atenção ou nosso respeito, porque ele quebra, ele descumpre aquilo que está escrito sobre o Shabat. E aí você vai ver, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, Jesus refutando essa ideia que havia na cabeça daqueles doutores da lei, fariseus, saduceus, né? E ele diz aí nos versos de 1 a 8, capítulo 12 de Mateus: porque naquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado? Porque os sacerdotes, quando estavam trabalhando na preparação dos sacrifícios, eles estavam ou não trabalhando? Então os sacerdotes eram os primeiros a quebrar a lei, no caso da não observância da lei cerimonial, e ficam sem culpa. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus estava desconstruindo aquela ideia que estava impregnada, cauterizada na mente deles do Shabat ou do sábado. Olha, aqui eu sou maior do que o sábado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: portanto, obedeçam a mim. E aí no mesmo capítulo, versículos 9 até o versículo 14, vocês conhecem a história do homem da mão ressequida. Então Jesus também chega no templo, chega na sinagoga, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, ressequida, e ele então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Porque Jesus havia curado aquele homem. Então eles começaram a querer jogar aquela observância do Shabat para aquele que é maior do que o sábado, para aquele que disse: o homem não foi feito por causa de sábado, e sim o sábado por causa do homem, porque o homem precisava de parar suas atividades materiais e durante esse período do descanso ele prestar culto a Deus, adorá-lo. No Velho Testamento essa era a finalidade. No Novo Testamento, no primeiro dia da semana, como nós vamos ver, a gente sobe à casa do Senhor para quê? Porque não tem para onde ir, para não ficar batendo perna aí por onde não deve ficar. A gente sobe aqui para adorar o Senhor. Amém, irmãos? Nós subimos à casa do Senhor para prestar-lhe culto, para coletivamente dizermos: Senhor, obrigado pela semana que estamos recebendo. Então Jesus curou aquele homem da mão mirrada. Jesus curou uma mulher que há 18 anos ela andava encurvada, ela era corcunda, oprimida por um espírito demoníaco. E na hora quando Jesus chegou no sábado, naquela sinagoga, estava aquela mulher ali, está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10.
Lucas 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela encurvadas, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E aí, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Jesus estava mostrando àqueles fariseus que era mais importante, que ele inclusive mostra adiante, libertar uma mulher que estava oprimida por Satanás, do que esperar por mais alguns dias para que ela pudesse ser liberta, se ela deveria ser liberta naquela ocasião, como Jesus ali se encontrava. Então Jesus estava mostrando a importância de se fazer com que aqueles que estavam ali prestando culto a Deus tivessem a oportunidade de fazê-lo sem estar debaixo de uma escravidão, de uma dificuldade que poderia ser liberta, poderia estar desimpedida de estar ali. Outra coisa também, irmãos, é que a cerimônia da circuncisão era também realizada no sábado. A circuncisão, para aqueles que não sabem, é uma cirurgia hoje muito popularmente conhecida como fimose. Naqueles tempos, ainda hoje é chamada, todo judeu é circuncidado ao 8º dia. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Então era realizada no sábado, e quem realizava isso eram os sacerdotes. E se ele estava fazendo aquela circuncisão, ele estava trabalhando. Então Jesus começou a mostrar que, embora aqueles que estivessem achando que ele estava fazendo algo errado, de estar curando quem estava oprimido, quem estava doente, quem estava enfermo, havia os sacerdotes que também trabalhavam quando estavam oferecendo sacrifício, quando estavam realizando a circuncisão, etc. Como também nós vamos encontrar ainda que no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 22 a 23, aliás, eu já falei sobre isso, a questão da circuncisão. Aí agora nós vamos entrar na parte principal aqui. Quando Jesus foi sepultado, ele passou quantos dias lá no sepulcro? 3 dias. Na sexta-feira, no sábado, e ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Quem pode dizer amém? Dia do Senhor. As mulheres haviam comprado os perfumes e haviam levado perfumes para perfumar o corpo de Jesus, e quando chegaram lá de madrugada do primeiro dia da semana, do domingo, elas encontraram a pedra removida. Elas ficaram preocupadas, que elas estavam vindo antes, quem é que vai nos remover a pedra? Mas quando chegaram lá, a pedra já estava removida do lugar, não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado, estava lá inclusive sentado. Elas confundiram-no com o jardineiro e perguntaram, sabe quem tirou? E houve aquele diálogo, e simplesmente Jesus, quando chamou pelo nome de Maria, ela reconheceu pelo timbre da voz que se tratava de Jesus. Ela disse Rabone, que quer dizer mestre. Então Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana, quando as mulheres foram ao sepulcro. Está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Marcos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Eu disse a vocês que ia passar a ler vários textos aqui do Novo Testamento, para que vocês vão associando primeiro dia da semana. Não era no sábado, no primeiro dia da semana. Jesus ia no sábado, curava para mostrar como judeu que ele estava ali observando, mas ele curava e fazia com que as pessoas que estavam oprimidas fossem libertas, enfermas fossem saradas. No capítulo 16 de Marcos, verso 1, 1 e 2: passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé
compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide fazei discípulos, ide dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis como ele vos disse. Então, primeiro dia da semana, Jesus se apresenta às mulheres. Nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus ressuscitou também, como vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 1 a 10, e Mateus ele é mais detalhista. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, aí descreve Maria e Madalena que foram lá, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu no primeiro dia da semana. Houve esse acontecido. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Primeiro dia da semana. E aí a gente agora vai para o Evangelho de João, estamos concluindo. O Evangelho de João é mais preciso ainda com relação a esse primeiro dia da semana. Depois de Jesus ter ressuscitado, as aparições dele sempre foi no primeiro dia da semana, nunca foi no Shabat, nenhuma vez está no Shabat, primeiro dia da semana, porque agora era uma nova aliança, era com a igreja com a qual ele havia estabelecido uma aliança. E aí você abra a sua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1. Olha, preste atenção, Evangelho de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, a mesma passagem que foi lida, e ainda estava sendo escuro, viu que a pedra estava removida. Aí você vai para o versículo 19 do mesmo Evangelho de João, verso 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Não foi no sábado não, irmão Nalu, foi no primeiro dia da semana. Aí você vai para o versículo 26, olha lá que aqui diz ainda mais claro ainda: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles entrando as portas, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. 8 dias, por exemplo, domingo, aí você está no domingo, você diz, daqui a 8 dias, quer dizer, no domingo próximo. Por que Jesus não aparecia no sábado? Porque só aparecia no primeiro dia da semana? Porque estava havendo uma mudança estava havendo uma configuração do Shabat para o primeiro dia da semana. Nós vemos então, irmãos, que houve muitos milagres. Jesus curou aquele paralítico lá em Betesda, 38 anos que o homem estava lá, muita coisa que aconteceu. Nós vamos ver, portanto, que no início Jesus estava sempre mostrando essa mudança de dia. E o melhor de tudo, o dia de Pentecostes. Pentecostes vem de 50, Penta, 5. Por que Pentecostes? Porque era exatamente o próximo ano seguinte do ano do jubileu.
era o ano do jubileu. Então foi nesse dia que o Espírito Santo foi derramado. Amém, irmãos? O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, ou seja, é como se fosse primeira semana de anos do jubileu de ouro. Jubileu, ano do jubileu, do jubileu shabático. Seguinte, o primeiro, desculpem, 7 vezes 7, 49. Então o 50º seria o primeiro dia da semana, não no shabat. É isso que eu quis dizer. Aí, irmãos, para concluir, a ceia do Senhor era celebrada no primeiro dia da semana. Você vai ver isso, Atos capítulo 20. Eu podia citar, eu tenho mais ou menos aqui uns 20 versículos para citar, muitas outras passagens, muitos outros fatos que estavam relacionados ao primeiro dia da semana, mas vamos ficar só com esses principais. Capítulo 20 de Atos, abra sua Bíblia, Atos capítulo 20, versículo 7. Paulo estava em Troades, agora é o apóstolo Paulo já convertido. Capítulo 20 de Atos, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Primeiro dia da semana, Jefferson, celebrando a ceia, no partir do pão. Havia também um dia reservado para que se tivesse, ou que se fizesse uma coleta para ajudar os domésticos na fé. E aí você vai encontrar Paulo recomendando na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Olha o que é que Paulo diz aqui. Ele recomendou às igrejas da Judeia: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Verso 2: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Primeiro dia da semana. Não era no sábado, primeiro dia da semana. Porque a igreja estava agora vivendo, era uma nova aliança, uma nova situação. Queremos concluir, irmãos, dizendo ainda que, além disso, João, quando recebeu a revelação apocalíptica, lá no livro de Apocalipse, no verso 10, quando ele teve aquela visão deslumbrante, diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana que nós prestamos culto a Deus. Agora eu quero concluir dizendo uma coisa interessante, que eu não posso deixar de dizer isso aqui. Se nós formos pegar ao pé da letra mesmo, o Shabat, humanamente falando, fisicamente, biologicamente falando, era um dia de descanso, não tenha dúvida. Porém, esse descanso era para se prestar culto a Deus, para repousar, e ao mesmo tempo esse repouso ser todo revertido, as nossas forças, as nossas energias, nosso vigor, tudo, parou tudo, toda a atividade doméstica, toda a atividade secular, trabalho, tudo, para prestar culto a Deus. Porém, a palavra descanso significa repouso. Agora, irmãos, quando a gente passa o dia de trabalho, um dia muito estressante, que a noite se aproxima, como está chegando a hora da gente ir para casa e voltar para a gente repousar o nosso corpo no leito, nós vamos ter a noite todinha para a gente repousar, sim ou não? Vamos ter a noite todinha para descansar. Então, fisicamente falando, embora o Shabat seja, o sentido seja descanso, todos nós estávamos cansados e oprimidos, espiritualmente falando. O pecado nos deixou
afadigados. Então Jesus, ele chama a todos que estão cansados, para que venham a ele receber o quê? Receber o quê? Descanso. Então quem é o meu descanso hoje não é um dia, é o próprio Jesus. Amém, irmãos? É nele que nós descansamos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, espera no Senhor e ele satisfará os desejos de todo o teu coração. Ele é que é esse descanso, irmãos, que eu e você, no dia que viemos a ele, passamos a desfrutar, a sentir essa sensação que a gente antigamente andava muito cansado e oprimido, o fardo do pecado. Por isso que Jesus diz lá: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não é um dia que eu preciso para descansar, mas é o Senhor que é o meu descanso. Amém? E aí, irmãos, eu espero que você, hoje à noite, você que está em casa, ou você que está aqui, possa dizer: agora eu estou entendendo que o Shabat era para Israel, o dia do Senhor é para a igreja. Acredito que você foi profundamente abençoado através de toda a explanação e estudo da palavra que ora ministramos. Agradecemos a sua teleaudiência, desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Amém.